Hoje o mundo amanheceu mais perigoso, porque ontem o presidente dos Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo, anunciou a sua retirada do acordo, que é um nome complicado, Programa de Ação Conjunta Global, etc., mas que na realidade era o acordo sobre o programa nuclear iraniano. Ele era um acordo que envolvia, do lado das grandes potências, vamos dizer assim, 6 países, 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, que é Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra, mais a Alemanha de um lado e o Irã de outro. E por esse acordo, muitas sanções que vinham sendo impostas ao Irã antes foram suspensas e, por outro lado, o Irã assumiu compromissos importantes em matéria de fiscalização do seu programa nuclear para garantir que ele não seja desviado para fins militares. É interessante até notar, do ponto de vista brasileiro, porque nós, juntamente com a Turquia, atuamos de maneira muito forte nesse campo e conseguimos, na época também, um acordo que seguia mais ou menos até as diretrizes que haviam sido propostas pelos Estados Unidos, mas na última hora os Estados Unidos mudaram de ideia e não aprovaram o nosso acordo. Mas, como dizia o Jorge Lukács, acho que citando Hegel, o erro é o momento da verdade, né? Então, o nosso acordo, que não foi aceito, serviu de inspiração para que 5 anos depois houvesse esse acordo desse grupo de países, conhecido como P5+1, que são os 5 permanentes, mais a Alemanha, com o Irã. E um acordo importante, porque é um acordo que, ao mesmo tempo, garante a possibilidade do Irã ter energia nuclear, inclusive enriquecimento para fins pacíficos, e, por outro lado, também dava garantias suficientes para os países outros, digamos, para o resto da comunidade internacional, de que essa energia nuclear não ia ser usada para fins militares. Por que o Trump denunciou isso? É uma coisa, assim, curiosa. Eu acho que há 2 ou 3 aspectos aí que têm que ser ressaltados. Primeiro naturalmente, a pressão de Israel. O atual primeiro-ministro de Israel, especialmente, sempre foi contra o acordo, já produziu vários discursos com ilustrações sobre como o Irã está próximo de ter uma bomba e que isso é uma ameaça existencial para Israel. Então sempre houve essa pressão e como o presidente Trump age muito sobre pressão de grupos específicos, sem que isso tenha necessariamente uma coerência numa visão de mundo, ele, ao mesmo tempo que começa a ter um diálogo mais de negociação com a Coreia do Norte, está lá, eu creio, agora até o secretário de Estado americano, ao mesmo tempo que faz isso, ele adota essa atitude com o Irã. E aí entra a segunda razão, é que os Estados Unidos, o establishment americano, sobretudo aquilo que eles costumam chamar lá o governo oculto, né, que inclui a CIA, a NSA, inclui o Pentágono, eles têm necessidade de ter um inimigo, né? E até na medida em que a Coreia do Norte se torna, digamos, um interlocutor menos imediatamente ameaçador, pelo menos essa é a aparência, depois das conversas entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, o inimigo eleito é o Irã, né? Já vinha havendo essa pressão da parte de Israel, que havia antes também, mas agora então isso se junta e coloca o Oriente Médio em grande perigo. Aliás, não sou eu que estou dizendo, o ministro do Exterior francês que diz assim, o Oriente Médio merecia algo melhor, né? Porque de fato isso coloca em risco. E por que coloca em risco? Coloca em risco porque o Irã ali é um interlocutor indispensável. Não há possibilidade de haver um acordo sobre a Síria, que já sofreu tanto, aliás, sem que o Irã participe. Isso não é questão de gostar ou não gostar, é um fato real. Se houver um acordo sem o Irã vai agir contra. É assim. E também quem tem força para poder dizer ou para o governo sírio, para certas forças na Síria, para se comportar de determinada maneira, um dos países que tem força para isso é o Irã. Então, esse é um segundo aspecto, que é o aspecto da necessidade de ter um inimigo. E o terceiro aspecto que tem que ser destacado, que é algo que também surpreende, ou pelo menos, não é que surpreenda vindo do Trump, mas surpreende para quem faz uma análise histórica dos Estados Unidos, é que isso se encaixa também numa atitude norte-americana que é nova.
nova não necessariamente boa, que é uma atitude de desconhecer as normas internacionais. Veja bem, essas normas internacionais, em grande parte, foram criadas pelos próprios Estados Unidos, né? Ele foi o líder dessas normas no final da Segunda Guerra Mundial. ONU, o GATT, que depois resultou no OMC, enfim. E ao mesmo tempo que ele está adotando uma atitude totalmente unilateral, belicosa em relação ao Irã, ele está também agindo unilateralmente na área comercial, nessa questão do aço, que afeta muitos países, inclusive o Brasil, mas afeta principalmente a China, uma verdadeira guerra comercial, criticada inclusive por jornais como Financial Times, pelo Economist. Não é uma questão de você ver por um ângulo, por um ângulo, digamos assim, de crítica aos Estados Unidos. São jornais e analistas que não têm nenhuma razão para ser contra os Estados Unidos. Então, eu acho que há um perigo nisso tudo também. Quer dizer, você, não só pelo que representa especificamente o Irã para a região, para a ameaça de um conflito ali envolvendo Israel, etc., e a dificuldade de resolver conflitos já existentes, mas também porque ele sintetiza esse desprezo pela norma internacional, pelos acordos internacionais, que já se havia revelado também no Acordo do Clima, em várias outras questões. E isso acaba sendo importante para a nossa região, porque não só porque o Irã, o que acontece no Oriente Médio, tem uma influência no mundo inteiro, por motivos vários, inclusive pelo petróleo, mas também porque essa atitude de você agir unilateralmente pode também se replicar aqui. Veja bem, hoje mesmo, creio que ontem, hoje está no noticiário, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, disse que o Maduro tem que ir embora. O que ela vai fazer se o povo da Venezuela votar pelo Maduro? Eu não estou defendendo tudo que acontece lá, não. Eu acho que o isolamento acaba criando uma psicologia de cerco que não é positiva. Nós já vimos isso em outras regiões, mas essa é o que está acontecendo lá. E o que a gente pode pensar ou temer? Que diante de uma situação que não seja aquela que os americanos desejam, que Washington deseja, para ser mais preciso, porque não são todos os americanos, que isso possa envolver algum tipo de ação que já foi mencionada pelo antigo secretário de Estado Tillerson, pelo próprio Trump, né, quando ele disse que não excluía o uso da força, que coloque a nossa região a perigo, né? Então eu acho que o Brasil não pode se ausentar. O Brasil, que no passado teve um papel muito grande entre os países, aliás, teve um papel e deveria ter agora. O Brasil devia estar negociando, conversando, apoiando esses países europeus, né, que estão discutindo. E porque o Brasil como a Índia, eles têm muita influência no mundo em desenvolvimento. Hoje não tem nenhuma, porque hoje a política externa brasileira é absolutamente zero, quando não é negativa. Então, mas seja como for, é um tema importante. O mundo está mais perigoso e não se sabe a que isso pode levar, porque os americanos têm falado também contra o desenvolvimento de mísseis, outras questões. Podem ser tentados algum tipo de ação que seria trágica no caso do Irã, mais trágica ainda do que foi no caso do Iraque. Então, isso nos deixa apreensivos em relação ao futuro do mundo. E essa falta de percepção em relação à ordem internacional, às normas internacionais, inclusive aquelas que os próprios Estados Unidos ajudaram a criar, é algo extremamente preocupante.